Boa tarde, e aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à TV Barueri. Olha só, nós estamos começando o programa Liderança e Gestão e é um prazer receber você aqui. Eu falo todas as sextas-feiras, é uma alegria estar com você fazendo este programa. E por você estar conosco, você é o motivo, você é a razão pela qual nós nos preparamos para levar até você conteúdo relevante. É por isso que você é nosso parceiro, você que está aí, ó, já assistindo o nosso programa, vai convidar, manda um aviãozinho nas redes sociais, convida as pessoas que são de seu contato, as pessoas que estão ao seu lado, para que elas já possam ir conectando aí no canal Barueri.live, porque está no ar o programa Liderança e Gestão. E eu tenho uma novidade para você hoje aqui, daqui a pouco vou falar da pessoa que está ao meu lado, mas por enquanto quero deixar aqui um abraço especial para o Randall. Randall é o presidente da nossa casa, é a pessoa que nos estimula, motiva, não só o programa Liderança e Gestão, mas todos os programas que nós temos aqui na nossa grade. E eu quero fazer um convite especial a você. Quando você acessar o canal Barueri.live, faça sua inscrição e tenha a oportunidade de ter acesso aí não só ao programa Liderança e Gestão, bem como todos os outros que compõem a nossa grade. Um abraço também para Anderson Santos, nosso amigo, diretor aqui da casa, e também a nossa equipe técnica. Você que está me assistindo nesse momento, às vezes tem ideia de que poucas pessoas estão envolvidas nesse processo. Na verdade, nós não somos um exército tão grande, mas nós temos aí uma meninada competente, engajada, para que você receba aí com clareza, para que você receba não só o nosso som, mas a imagem também e tenha uma boa conexão. Eu sempre falo aqui o nome do Aloysio Rocha porque ele representa toda a nossa equipe técnica. Um abraço aí para o Aloysio Rocha da Digital 5. E aqui eu deixo para você também a indicação de levar som e imagem para o seu evento Digital 5, uma parceira do nosso programa também. Quero, sem mais delongas, porque nós temos muitas coisas para conversar na tarde de hoje. Você, a essa altura aí, já foi avisando para o seu colaborador, para o seu gestor, para a sua esposa, para o seu esposo ou para o seu namorado, o seu ficante, até para a sua sogra, que você está agora conectado com o programa Liderança e Gestão. E nós estamos hoje aqui, nada mais, nada menos, com uma pessoa especial. Parece que eu falo isso toda sexta, né? Mas eu vou confessar uma coisa para você. Quando nós estamos com algum convidado ou convidada, ou alguns, nós estamos cercados de pessoas especiais. E é por isso que eu apresento para vocês Carolina Kechinski, gaúcha. Carol, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Liderança e Gestão. Que bom que você está aqui conosco. Que bom, Moisés. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão aí assistindo. Espero que o nosso bate-papo de hoje seja inspirador para você. Maravilha. Carol, eu prefiro, no programa Liderança e Gestão, não dar o currículo da pessoa que está comigo aqui sendo entrevistado ou entrevistada. Por quê? Fica muito mais natural você falar de você. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo falar de mim mesmo. É o seguinte, fica tranquila, fala onde você nasceu, onde você foi criada, eu já sei que você... Quantos dias a gente tem? Não. Essa parte eu não cometeria sem delicadeza, entendeu? Mas fica à vontade. Fala um pouquinho aí quem é a Carol, assim, da raiz. Ó, vocês já estão percebendo a intimidade aqui? Eu estou chamando a Carolina de Carol. Carol, ele está sempre na nossa casa, é um convidado muito querido, Moisés está com a gente, ele faz eventos lá com a gente também, muito legal. Eu sou gaúcha, então, nasci no Rio Grande do Sul, me formei em engenharia de alimentos, virei professora universitária, terminei mestrado, doutorado, fiz o pacotinho completo, né? Dava aula de tecnologia de alimentos, gastronomia, agronomia, toda a parte, né, de alimentos, basicamente. E durante o dia, eu empreendia.
né, tinha lojas da Cacau Show. Então, no primeiro ano, 4, no segundo, 7, no quinto ano, 28. Daí, virei maior faturamento da rede em pouco tempo. Me mudei para São Paulo em função da sociedade que acabei fazendo com as lojas próprias, né? Hoje, as lojas da Cacau não é a maior parte do nosso patrimônio. Hoje, a gente tem uma holding de franquias. Tem uma franquia que é a Cacash, que é só minha, não tenho sócios nela. Essa nós vamos falar daqui a pouco. Cara, é surpresa, é surpresa. E hoje, assim, desde que eu vim para São Paulo, as pessoas começam, você trabalha com franquia? Então me ajuda a fazer franquia do meu negócio. Isso começou muito assim, ajudando as pessoas, os amigos e tal. Carol, vou te interromper. É o seguinte, é que nesse embalo você daqui a pouco conta já o dia de ontem. Calma, Carol. Me conta, quando você começou a empreender, qual foi assim... Lá no início. Lá no início, o que você começou, de que jeito? É uma história bonitinha. Então conta que eu quero saber. Porque quando a gente começa a empreender, a gente acaba tendo muitos mentores, muitos coaches, muitas pessoas que nos ajudam, né? E eu brinco muito, assim, que eu fui achada no lixo, porque ninguém na minha família é empreendedor. E daí eu dizia, a mãe me achou lá e achou um ser diferentinho, né? E daí os mentores, eles começam, tá, mas vai na raiz, qual foi a primeira vez que você empreendeu na vida? Eu dizia, não, então foi quando eu forrava botão para a mãe que era costureira. Não, antes disso ainda. Gente, antes disso, quando eu dava aula para os coleguinhas e ganhava um troco, né? Não, antes disso ainda. Nossa, antes. Sim, daí eles começaram... Ou seja, na creche você já... Antes... compartilhava chupeta e cobrava o aluguel. Então, lá no útero da mãe já. Não, eu tinha uns 3 anos, porque com 7 anos eu ajudava. A mãe fazia muito trabalho voluntário, ensinava comunidades a sobreviver, né? Tipo, faz crochê, faz tricô, corta, costura, para ajudar a complementar a renda nas comunidades. E eu ia junto, né? Eu vivia cheia de piolinho, assim, era um amor, né? Eu entrava nas comunidades, eu dizia que eu tinha sangue doce, eu voltava sempre recheada, né? Mas antes disso Carol, ainda... E naquela época, eu devo ter aí uns 2 anos a mais que você, mas nós que já completamos 25, tinha um tal 28 eu tenho hoje. Neucid, você lembra disso? Sim. Era Neucid que colocava... Eu usava Escabim. Escabim. Eu sei até hoje o nome do danado. Ei, haja trabalho voluntário e haja escabim no cabelo, hein? Mas sabe que eu tenho uma lembrança de infância muito boa dos meus piolhos, tá? Porque a mãe, era o carinho que eu ganhava da mãe de deitar no colinho, sabe? Ela catar e fazer um cafuné gostoso e tal. Então, ter piolhos naquela época da infância... Pra mim era ótimo, eu adorava, legal, né? Adorava, assim. Eu sabia que final de semana a gente ia voltar cheia, a mãe botar o remedinho e eu ia ganhar um cafuné, tá tudo certo. E aí, vocês estão vendo, nós estamos conversando aqui com a Carol, e essa pessoa simpática, e o assunto vai de piolho a empreendedorismo. Fica ligado conosco aqui. Não, eu ajudava a mãe nas comunidades, a gente fazia toda, né, a chamada de quem veio, certificados. Eu tinha 7, 8 anos nessa época. Mas antes disso ainda a mãe costurava, a mãe fazia vestidos, ela era estilista, assim, e fazia vestidos de festa bonitos, assim. Legal. E eu pegava os retalhinhos que tinha, que sobrava no cesto, e fazia roupinhas de boneca. Não tinha poli naquele tempo. Sim. Não se comprava roupinhas de boneca. Então, eu comecei fazendo o clone do vestido da mulher. Então, era o vestido de festa, eu fazia o clonezinho na minha boneca. Ok. E a mulher queria comprar também, porque era a miniatura do vestido dela. Quando você começou a ter noção de dinheiro assim, aí você já estava com que idade e qual era o produto mais que a mãe. Não, mas aí você estava com que idade, né, na sua infância ou na sua adolescência, e que produto você estava colocando à disposição dos seus clientes? De acordo com o meu coach, né, que mapeou que eu era empreendedora desde sempre, ele dizia que eu fazia as roupinhas de boneca. Daí eu tive uma grande sacada, olha só, Moisés. 3, 4 anos de idade. Não tinha esse comércio de roupa de boneca na época, Sim. tá? E eu tive a sacada de fazer roupas de dia a dia, de academia. Então, eu fazia roupas que a boneca poderia... Então, as minhas vizinhas, todo mundo... Eu não tinha uma roupa minha, por isso que ele disse que eu era empreendedora aí. Porque eu não fazia roupas
para mim, para o meu acervo. Sim. Tudo que eu fazia já era vendido. Nossa, olha que beleza, hein? Era tudo vendido. Produção já encomendada, isso é uma coisa... Eu não dava conta de produzir. Era muitas amigas queriam muito roupinha porque elas trocavam. Daí, hoje eu quero uma roupa assim, assada. Então, 3, 4 anos eu já vendia roupinhas. Os meus vizinhos, né, os meus coaches disseram assim, se teus pais tivessem percebido o business que eles tinham naquela época, nossa, e era tudo roupinha eles bonitinha. Eles teriam sido seus agentes, né? Então, e aí, não tinha esse berço fértil, entendeu? E os seus estudos, eles foram lá no Rio Grande do Sul ou já aqui em São Paulo? Foram no Rio Grande do Sul. Eu tive... uma coisa muito legal, que foi na 7ª série, eu estudei em escola pública, né, todo o tempo. Daí, na 7ª série, eu lembro que teve um deputado que teve na cidade e eu não sabia o que pedir para ele, porque todo mundo estava pedindo remédio. Sabe aquelas filas que tem e todo mundo pede? Roupa, remédio, Fila da misericórdia, né? Eu olhei todo mundo pedindo coisa, eu não sabia o que eu ia pedir, mas eu ia pedir, estava todo mundo na fila, eu entrei também. Até chegar a minha vez, eu penso no que vou falar. E chegou a minha vez, eu não sabia o que falar ainda. Mas disse para ele assim, eu estou muito chateada que a minha escola está de greve. Faz acabar a greve da minha escola. Ah, legal. Olha, foi que saiu, entendeu? E as professoras depois fizeram um X na sua testa. Aquela menininha ali, ó. Eu gostava de estudar. E daí eu ganhei uma bolsa de estudos numa escola privada. Ele não acabou com a greve da minha escola, mas me deu uma bolsa. E daí foi onde eu fiz da 7ª até o 2º ano do médio, até o final do médio, né? Legal. A condição era que eu não rodasse, daí eu estudava bastante para não rodar. Tá. E aí a graduação, a faculdade foi Engenharia de Alimentos. Na Federal do Rio Grande do Sul. E o que você pensava com Engenharia de Alimentos? Eu me apaixonei pelo curso desde a primeira vez, assim. Eu sempre fui muito boa em matemática, né? Então, eu sabia que eu ia fazer engenharia. Eu estava predestinada a ser engenheira, não sabia do quê. E na minha infância, quando eu era pequenininha, tinha uma padaria do lado do sítio que a gente morava. E eu vivia lá no meio dos padeiros. Então, eu vivia entre a minha mãe que costurava, entre os padeiros, e eu gostava muito desse meio. Então, eu era padeirinha desde muito nova. Que legal. Ô, Carol, e aí você já está no estado de São Paulo há quanto tempo que você deixou o Rio Grande do Sul? Há 3 anos definitivo, assim, né? Que daí a gente vendeu casa lá e tudo mais. Os 2 primeiros anos a gente fica um pouco aqui, um pouco lá, fica, né? Mas há 3 anos eu tô exclusiva. Eu faço essa pergunta porque você ainda traz muito do sotaque gaúcho. O leite quente é 7 que dói dentro. Nossa! Inclusive, essa frase se confunde um pouco com o paranaense. Mas é forte. Eu, por exemplo, o nosso R é forte. Eu estou há 37 anos no estado de São Paulo, 37 anos. Eu sou um carioca que eu digo que eu já me paulistanizei. Você não chia mais, né? Não chio. E os familiares, quando chegam para fazer visita, aquelas coisas de final de ano, falam assim, nossa, chegou o paulista. Isso dá um pouquinho assim de dor no coração, porque eu percebo que eu já não sou mais, né? Hoje, para você ter uma ideia, até o calor no Rio me incomoda. Por isso que eu acho que uma das maiores bênçãos que Deus criou foi avião e ar-condicionado. Ei, delícia! Ai, que chique! Mas eu já sou meio estranha, porque eu chego no Sul e eles não reconhecem meu sotaque como gaúcho mais. E aqui... Com 5 anos que você está aqui, eles não reconhecem mais? Que eu tô com tu bem acentuadinha, bem, né, suave, assim, já falo você, então... legal. Já não falo mais tanto, mas bah... Tá. Carol... Eu quero conversar um pouco mais com você sobre franquias. Me fala um pouquinho sobre o conceito de ter uma franquia, tanto para disponibilizar como ser um franqueado. Como está? Na verdade, a pergunta é a seguinte: como está o mercado para franquias no Brasil hoje? O mercado pós-pandemia, a gente teve um período bastante restrito, né? Mas ele nunca foi ruim. Então, a gente só tem que entender, porque o dinheiro está aí, né? Está aí, está circulando, ele não deixou de existir. Ele só está em locais diferentes. A gente tem que ser inteligente, saber em que local é esse para conseguir acessar, né? Tipo, teve muito delivery. Então, o mercado de food service, por exemplo, durante a pandemia, ele migrou para o delivery. As pessoas não pararam de comer, elas continuaram comendo, só que em casa. Né? Então, a gente só tem que entender como chegar nessas pessoas de acordo com a realidade do momento, né? Teve um período aí que disseram, o metaverso e tal, as pessoas vão ficar, não sei.
Já não é mais isso, entende? Já voltaram loja física, já está voltando bastante, não está 100% ainda, né? A gente ainda tem. E o bacana da pandemia que ela trouxe foi isso, né? O e-commerce, novos canais de venda, as pessoas começaram a descobrir como vender por site, como fazer dropshipping, como fazer coisas diferentes, né? Então, eu digo que a pandemia veio, trouxe muitas oportunidades, a gente aprendeu muito com ela e a gente ganhou esse conhecimento. Legal. Então, é um negócio tipo, quem não fazia delivery passou a fazer e hoje continua fazendo. Aprendeu a entregar, aprendeu a embalar, aprendeu a fazer tudo isso e não perdeu esse conhecimento. O mundo, na verdade, ele se adaptou a essa circunstância Muito rápido, todos nós somos colocados, né? É interessante que, às vezes, nós encontramos pessoas reclamando, um ou outro dizendo que está bom, alguns muitos falando que tá ruim. Eu prefiro ficar com aquela máxima. Há uma analogia que se faz muito em palestras por aí, até mesmo em seminários, né? Que as pessoas dizem assim, nós temos 2 grupos, os que estão chorando e os que vendem lenço. Então, você se vê onde você se adequa a esta situação. É bem assim que está acontecendo, né, Carol? A vítima e o protagonista, né? Sim. Eu ouço muito o meu amigo Geraldo Rufino falar, ele fala assim, para de olhar para o esterco e olha para o cavalo, né? Eu acho linda essa analogia dele, assim. Eu já falo um pouquinho diferente, eu já digo assim, ó, veja que em todo problema tem uma oportunidade. Quando a gente quer montar um negócio, a gente sempre mapeia que problema a gente vai resolver. Então, quando alguém chegar para mim e dizendo, eu tenho um negócio, como é que isso vira franquia e tal, eu digo assim, que problema o teu negócio resolve? Isso é verdade. Se ele não resolve um problema, você não tem um negócio. Então, veja, as pessoas enxergam o problema como um problema. Na verdade, o problema ele é a oportunidade de você resolver ele. Com certeza. Eu estava outro dia assistindo você, porque eu sou seu fã, e aí você falava de 2 grandes características que as pessoas precisam ter ao querer uma franquia, querer ser um franqueado. Você pode nos dizer essas 2 grandes características? Espera só um pouquinho. Pessoal, meu papo aqui com a professora Carolina Keshinski está bom demais. Eu sei que você está gostando e fazendo suas anotações, seja num bloco de notas, papel e caneta, ou no seu smartphone, no seu tablet. Aproveita, porque hoje eu estou com a professora Carolina Keshinski, trazendo conceitos, trazendo aqui conteúdo relevante, falando de franquias. Eu volto já já, depois do intervalo a gente se vê. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso.
Que bom que você continua conosco no programa Liderança e Gestão, toda sexta-feira, às 15h. Eu sempre falo aqui para você que nós estamos em Barueri, região metropolitana de São Paulo. E é muito comum nossos convidados aqui falarem de um bairro que nós temos na cidade de Barueri, que é Alphaville. Vocês vão acompanhar nos próximos programas nossos convidados falando de Alphaville como o futuro tecnológico, o Vale do Silício, da inovação no estado de São Paulo e Brasil. Portanto, se você está fazendo planos de escalar, se você tem aí um planejamento estratégico para ser maior do que você é hoje, tenho certeza que nós vamos nos trombar aqui, ó, pelas ruas e alamedas de Alphaville. Seja bem-vindo, é um lugar aprazível e rende bons negócios. Eu quero mostrar para você aqui agora este livro aqui, este é o Construindo Liderança, é a minha metodologia para explicar a você como ser um empreendedor com a cabeça no lugar. Muitas pessoas estão indo pela febre, muitas pessoas estão indo por aquilo que a sogra ou o vizinho ou qualquer pessoa numa festa que você encontra fala assim, você leva jeito. Não é bem assim. Mas, como nós falamos num português claro, cair do cavalo faz parte. Quebrar a cara faz parte do processo. Mas eu quero que você tenha experiência que lhe tragam resultados satisfatórios. E isso vai permitir com que você cometa menos erros. Sabe por que eu estou falando isso? Nós já fomos adiante, nós fomos na sua frente e já experimentamos coisas ruins. E aí, não só os cases de sucesso, mas também as experiências ruins nos fizeram fortes para estarmos aqui no dia de hoje. Atravessando pandemia, e eu costumo falar assim, ó, o fato de nós estarmos aqui hoje, no terceiro ano de pandemia, nós somos sobreviventes de guerra, tenha certeza. E eu acredito que você pode fazer muito mais por você, pela sociedade e pela sua família também, através daquilo que você vem exercendo profissionalmente. Eu estou aqui conversando com a professora Carolina Kichinski. Como eu falo muito Carol, e o nome da empresa Kakeshi é muito mais fácil quando eu busco a gavetinha do cérebro para pronunciar esses nomes assim tão bacanas, né? Carol, você que é professora, tem uma coisa que eu dei aula por 10 anos, aula de educação física, é uma das minhas formações, e eu fico pensando assim, tem mãe que complica a vida de professor, né? Diogo, tinha que escolher um só e ser um nome. Eliana, Eliane. Eu sempre tive dificuldade em identificar alunas que tivessem assim, a última letra do nome diferente da colega ao lado. Professora Carol, continuando aqui falando sobre franquias, nós estamos falando do mercado e das oportunidades. Agora eu queria falar um pouco mais com você sobre números, expressão numérica em relação a valores para se investir. Hoje, no Brasil, nós conseguimos investir, qual é a métrica? Qual o mínimo e até onde podemos chegar para sermos um franqueado e um franqueado de sucesso? Aqui são duas perguntas, né? Nem sempre quem vai ser um franqueado tem sucesso garantido. A marca tem sucesso, mas às vezes um mau gestor pode fazer o barco afundar, não é isso? Então, de onde nós podemos partir, no mínimo, e até onde podemos chegar? Boa. Eu acho que começa aí o porquê franquia, talvez, né? Antes disso tudo, porque quando a gente não tem um histórico empreendedor, assim como foi o meu caso, né? Eu não tinha empreendedores na família, assim, não nasci num berço fértil, vamos dizer assim. Então, a gente procura a franquia porque ela tem uma muleta, você está escorado em algo forte, em algo estruturado, né? Então, você não começa do zero, você já tem um negócio que já sabe que dá certo, que já foi validado, né? Se você pegar dados do Sebrae, 95% hoje dos negócios que começam sozinho, carreira solo, quebram. Uhum. Franquia só 5% quebra. Então, porque já passou um test drive primeiro, né? Então, o Sebrae apresenta uma média de 2 anos.
passou ali, suas pernas estão começando a ganhar firmeza para você andar. É isso, é isso. Então, assim, quando eu comecei e disse, eu vou empreender, né? E ainda assim eu empreendi dando aula. Então, eu tinha o meu fixo ali. A franquia, para mim, era um brinquedo, vamos dizer assim. Aquele hobby, né? Que eu fazia, assim, ajudava no tempo extra e tal. Sempre tive gestores que tocavam o negócio para mim, né? E era muito bacana, assim, porque a franquia, ela vem estruturada, mas daí tem a gestão de pessoas que você que faz, você é o dono daquele CNPJ, né? Então, estratégias de marketing, por mais que a franqueadora traga do teu negócio, da tua unidade, daquela região, quem faz a gestão é você, né? Então, a franquia, ela traz muito isso. Hoje tem franquias falando de valores, né? E dentro da minha realidade, até fora dela, né? Você consegue investir desde 2, 3 mil reais, já consegue ter um negócio franqueado, né? Tem unidades que a gente chama home-based, que é baseada dentro de casa, é um escritório, um computador, você já sai fazendo negócios, né? Tem operações de delivery, por exemplo, que você não tem a porta aberta ao público externo, você trabalha muito um Rappi, um iFood, que a estrutura é super simples, é uma cozinhazinha, né, que tem que estar ajeitadinha, enfim, com 30, 50 mil reais, você já monta uma operação de delivery. Foi a operação que mais cresceu durante a pandemia. Então, o pessoal que começou a colocar operações assim, que só precisava ter um freezer e um forno, imagina. Isso deu um boom, assim, muito grande, explodiu muito durante a pandemia. Tem estudos de mercado que mostram que o tamanho do bolso do empreendedor hoje, ele está girando em torno de 150 mil reais. Sim. Então, assim, muito pouca gente tem mais de 500 mil reais para abrir um negócio, muita gente tem em torno de 50 mil e uma média está ali nos 150 mil reais. Então, modelos como container, galerias, são modelos que estão muito sendo comercializados hoje num volume muito grande, né? Ô, Carol, a minha pergunta agora, que está falando de grana, de ativo, passivo, existe uma fórmula para que você tenha o ponto de equilíbrio? Por exemplo, eu investi... Sabe aquele negócio assim de lá do interior e tal, da época do pai, da mãe, assim... Todo o meu dinheiro... O dinheiro de uma vida, né? Dinheiro de uma vida. Normalmente, o franqueado é essa realidade. Ele tem uma economia, o dinheiro de uma vida. Tá. E aí, a minha pergunta sobre fórmula é o seguinte: o ponto de equilíbrio, cada negócio vai expressar a quantidade de meses para gerar o ponto de equilíbrio, ou a gente pode firmar categoricamente que com 6 meses você chega no ponto de equilíbrio, com 1 ano você está no ponto de equilíbrio? Existe essa fórmula? Ou... A gente fala em franquia coisas um pouquinho diferentes. Eu vou trazer 2 palavrinhas que são muito usadas em franquia, tá? Que é break-even e payback. Okay. Tá? A palavra break-even é assim, cada negócio tem um ponto de equilíbrio, cada negócio tem um valor mínimo que deve vender para pagar aluguel, funcionário, estrutura básica. Custos fixos. Né? Então, normalmente, você não abre a porta já bombando, assim, arrasando, passando do break-even. Normalmente, você abre e está um pouquinho abaixo ainda do break-even. Então, um primeiro que a gente faz é quando ultrapassa esse break-even. Aquele R$1, né, Carol? Que daí, depois daquele valor, você começa, de fato, a ganhar alguma coisa. Que nesse período, você não abre uma champanhe, você abre um refrigerante de latinha, né? Você baixa a cabeça e trabalha. Né? Mas, assim, o break-even é isso. É quanto eu tenho que vender para pagar as contas. Legal. Essa é a tradução da palavra, né? E, normalmente, ela está muito... tem coisas que a gente não mexe. CMV é uma coisa que dá para trabalhar mês a mês, perda dá para trabalhar mês a mês, mas o valor de aluguel é o que mais impacta, o valor de pessoas é o que mais impacta, e eu digo que imposto, que também não tem o que fazer, a gente tem que pagar, né? Então, assim, imposto dá em torno de 20%, 30%, CMV dá em torno dos 30%, e resumindo, o negócio é isso, é aluguel, pessoas, imposto e custo de produto, né? Que a gente vai gerir como um bom gestor e como dono do negócio, a gente quer gastar o mínimo possível, né? Então, normalmente está muito relacionado com aluguel, tá? Por isso que eu digo que
hoje uma escolha de um bom ponto é achar, porque pessoas você vai ter aqui, ali, não vai mudar. Imposto também não vai mudar, porque eu vou pagar. E CMV vai depender muito do business, Sim. né? Que varia aí de 20% a 55% o CMV. Então, cada business tem a sua matemática. Legal. Tá? Se tem mais serviço, se tem menos preparo, se é só compra e venda. Cada business tem a sua característica, né? Mas o valor do aluguel, ele é um ponto-chave. Por isso que eu sempre brinco que os shoppings são nossos sócios, né? Porque eles têm uma boa parte do negócio na mão. Então, eu digo que é saudável num negócio você está lidando aí com 3, 5, máximo 10% do faturamento comprometido com essa despesa, né? E você falou o payback. Quanto tempo depois que eu comecei no negócio? Hoje eu não entro em negócios que a planilhazinha lá mostra mais de 3 anos, tá? De retorno do investimento. Eu nem entro, tá? Mas, assim, existem negócios que retornam em 6 meses. Existem negócios que retornam em 1 ano. A maioria das franquias que estão no mercado hoje, elas trabalham aí com 1 ano e meio, 2, 3 de payback do investimento. Legal. Né? Que é muito bom. E normalmente a rentabilidade de um negócio franqueado é algo em torno de 10, 15 negócios bons, dão em torno de 20, 25%. Legal. Carol, eu conheci você num estabelecimento chamado Empório Kakeshi. Eu quero que você fale desse lugar. Gente, eu vou contar um negócio para você. É um espetáculo. Se você olha para a Carol, essa pessoa chiquérrima que está ao meu lado, imagina quando você entra num estabelecimento comercial. Olha a pobreza de linguagem para eu falar de um empório chamado Kakeshi. Quando você entra num estabelecimento comercial, você tem a identificação da pessoa que criou. Fala um pouquinho da Kakeshi pra gente. A Kakeshi, ela reflete muito a vida toda, assim, né? Porque a gente tem uma história, uma bagagem, uma vida inteira, né? Quando eu comecei a dar aula de gastronomia, eu achei que eu era engenheira de alimentos, que eu era grande coisa. Engraçado quando a gente... achei que eu era alguma coisa, e a gente não é nada, antes dos 25, né? a gente acha que então. que tá arrebentando, né? Eu lembro, eu fui dar a primeira aula de gastronomia, eu lembro, assim, sei tudo de forno, de convecção, troca térmica, fenômenos de transporte, enfim. Daí o aluno chega para mim assim, prof, o tandoor. Eu, Que tandoor, filho? Fui estudar para explicar para ele o que era e tal. Hoje eu já sei. Mas a gente tem muito aprendizado e é um meio... E as pessoas que estudam e trabalham nessa área, elas viajam muito, são muito cultas. Então, eu dediquei a minha vida, né, a viajar o mundo e conhecer essas coisas de perto. Então... Índia, Japão, Europa, sou uma apaixonada por Itália, Espanha, França, Estados Unidos, aqui no Brasil, Chile, Argentina, né? São países que trazem muita... Colômbia, Bolívia, né? Trazem muita identidade. Porto Rico, fantástico, Cuba, né? Então, viajei o mundo entendendo o alimento, né? Entendendo a gastronomia da região, me aprofundando um pouco mais, conhecendo e comendo coisas diferentes, comendo escorpião, legal, né? rato, essas coisas ruins a gente come também, né? Tenébrios é horrível, não recomendo para ninguém. Eu já fui até Jacaré e parei. Jacaré é ótimo. É ótimo. Eu não achei que é uma imitação muito... Capivara, jacaré, eu achei que é uma olho, imitação muito timo. barata de frango. Mas tudo bem. As bolas do boi, a gente come de tudo. Tá? Assim, de tudo. Ainda bem que eu parei antes. É uma iguaria fantástica. Timo também é uma iguaria que é a glândula salivar, assim. A gente prova de tudo, conhece de tudo, tem a nossa opinião. Mas a Kakeshi, ela é isso. Ela é um resumo de iguarias únicas do mundo num empório. Então, a gente viaja muito Toscana, né, com vinhos Chianti, com Brunelos, aquelas
brusquetinhas, né, de tomatinhos confitados, com manjericão fresco, a gente tem hortinha na loja. Então, ela carrega muito aquela cheesecake tradicional americana, o cinnamon roll tradicional dos Estados Unidos também. Eu amo. A gente carrega da Espanha, né, o Ramon serrano, né, que vem com toda aquela característica de cura muito especial da França, o croissant, o macarrão, a gente tem o esfarrão francês, que é um luxo total, uma coisa simples, né? Daí a gente carrega muita coisa da Itália, um submarino, um café ristretto, né? Então a gente traz isso. E o objetivo do negócio, do business, o que que é? É através da comida a gente viajar o mundo. Então, quem já foi e já conhece, consegue, comendo um esfarrão, se sentir na França. Mas quem não conhece pode ir sem ter ido comendo nosso esfarrão. Entende? Legal. Então, a proposta do negócio é isso. É uma viagem ao mundo através da gastronomia. Tá. E aí, eu sei que você... A especialidade da casa, ou uma das, é o pão. Fermentação natural. Fala um pouquinho... isso traz, assim, memória afetiva, é de casa. De onde vem essa ideia da fermentação natural lá na Caquecho, lá no Empório? Então, quando eu comecei a dar aula de gastronomia, eu fiz aula com uma pessoa que é um ícone no mundo. É o melhor padeiro do mundo, que é o Rogério Shimura. Né? Ele foi meu professor, isso há 25 anos atrás. Então, eu trouxe o Shimura como parceiro da Caquecho. O Shimura é quem faz os pães de fermentação natural. E você vai lembrar dos gases, eu tenho certeza disso. É que assim, ó, as pessoas falam muito que pão engorda, incha, não sei o que. Pão não engorda, não incha nada. As pessoas tentam detonar o pão, né? Não, o Pão pão é nosso de cada santo, dia. gente. Qual é o alimento milenar que tem? Ninguém morreu comendo pão até hoje, tá? O pão não faz mal. O que faz mal é comer muito, né? E os pães feitos com fermento normal, com a Saccharomyces cerevisiae normal, o padeiro, para que ele cresça rápido e acelerar o processo, ele põe um pouquinho mais do que precisa. Então, esse excesso de fermento, de levedura, não faz bem. Não faz bem para o organismo, não faz bem para nada. Então, o pão de fermentação natural é isso. Ele tem pouquinho fermento, é um fermento natural, é um fermento feito para esse terroir, para essa região, né? Para essa farinha, porque às vezes você usa um fermento de uma farinha, na outra farinha também não dá bom isso, né? Então, assim, é um fermento muito específico, feito para nossa farinha, para o nosso pão, e todos os pães que a gente vende na Caquecho são feitos pelo Shimura e são de fermentação natural. Então, é uma iguaria, é um produto único. Daí eu tenho o pão, que é o meu preferido, que é o de vinho do Porto com gorgonzola. Ele é fantástico. Nossa, hein? É maravilhoso. Tenho de castanha do Pará com queijo provolone. Então, são pães muito bons. E eu gosto muito daquele evento, assim, de fazer uma tabuinha de pão, fazer uma tabuinha de frio, pegar um finalzinho de tarde, uns antepastos, sabe? Tomar um vinhozinho, olhando, um bom papo, um bom amigo. Isso é um momento, entendeu? É tudo que combina comigo, né, Carol? É. Ô, Carol, eu vou falar uma coisa pra você. Eu amo os antepassos da Caquecho. São todos inspirados na região da Toscana, tá? É uma coisa maravilhosa. É simples, é berinjela, zucchini, né? Que é a abobrinha, o tomatinho, geleinhas de frutas da época, né? A gente tem banana com pacová, morango com zimbro, pera, o cabernet sauvignon. Esses, assim, salgadinhos, eu gosto de comida que você... O de azeitona é bom. Que você consiga ter uma textura, assim... medir, não sei nem se eu estou me expressando certo, medir a acidez na boca. Eu gosto dessas coisas, sabe? Eles misturam, né? A gente sempre diz que um prato gastronômico, para ser completo, ele tem que ter cores, né? Não pode ser monocromático, que é sem graça. Texturas. Legal. Proteínas, carboidratos, está bem equilibrado tudo isso, e sabores, né? Então, a gente tem que... É complexo a gente chegar... Mas eu vou chegar numa coisa mais simples um pouco, né? A gente começou fazendo só os pães do Shimura de fermentação natural. E eu lembro bem que eu fico muito na frente da loja, as pessoas nem sabem, mas eu fico muito na frente da loja ouvindo o que a pessoa fala quando está saindo, indo embora. Porque vai falando com a amiga, que gostei disso, não gostei daquilo, então eu fico só... E aí você fica infiltrado ali,
ali para O captar. pessoal nem sabe que eu sou a dona da loja, mas eu tô ali só na butuca ouvindo, né? Daí eu lembro que a primeira Esse feedback semana é bom, que a hein? gente abriu, assim, o pessoal dizendo, como é que uma padaria não tem pão francês? Eu disse, gente, não era a proposta ter pão francês, mas a gente põe. Então, a gente acabou colocando pão francês muito por causa dessa demanda. Padaria sem pão francês não seria padaria, mas, na verdade, o pão de fermentação natural já é uma padaria. Enfim, a gente introduziu o pão francês e, junto com o pão francês, daí a gente introduziu a família de torradinhas, que daí tem torradinhas de tudo que é sabor e tal, e a gente introduziu um produto que é muito da minha infância, que é a rabanada. Ai, legal, hein? Então, assim, esse eu fico também ouvindo ali o que o pessoal fala, melhor rabanada da minha vida. Paulista não é chegado em rabanada, mas carioca não existe Natal sem rabanada. Sério? Não A existe. gente fez porque no nosso modelo de negócio não tem fritadeira, é forno. Aham. Então, a gente fez uma rabanada assada. Assada, que legal. E ela ficou saudável, crocante, bonita, espetacular. Ela é ótima E no mesmo. Natal de 22, eu experimentei rabanada recheada. É uma que iguaria. com Nutella. Olha que coisa. Natal a gente fez rabanada de panetone. Nossa! Fica um espetáculo. Espetáculo. Então, assim, a gente tem de especialidade pão, mas a gente também tem de especialidade todos os conceitos da École Notre, que é uma escola em Paris, que eu tive a oportunidade de estudar. E a Legal. gente traz doces fantásticos também. Carol, é o seguinte, o Empório, com esses pães maravilhosos e muitas outras coisas, está disponível para, já que você é uma especialista em franquias, já está disponível para quem desejar ser um franqueado? Tá, Peraí, só um sim. pouquinho. Ela vai falar daqui a pouco, depois do intervalo. É rapidinho, você não sai daí. Nós voltamos conversando com a professora Carolina do Empório Caqueche. Eu volto já já. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Oi, gente, como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposo. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carne e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então, se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. Esse é o programa Liderança e Gestão, todas as sextas, 15h, aqui no canal Barueri.live. Eu quero, nesse momento, explicar para você como você pode acessar o nosso programa. É muito comum nós encontrarmos pessoas falando assim: ai, Moisés, 15h, sexta-feira, eu não consegui assistir. Como é que eu posso assistir o seu programa? Vou explicar para você. Se a minha explicação estiver sendo infantil, eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero atingir o seguinte objetivo: falar de forma que todos entendam como acessar o nosso programa, porque vocês são lindos, maravilhosos e nós estamos aqui para prestar serviço de qualidade para você. Então vamos fazer o seguinte: você vai lá no YouTube e você vai clicar canal Barueri.live. E quando abrir a aba do canal Barueri.live, o que vai acontecer? Você vai encontrar na tela, lá na aba superior, na página superior, você vai encontrar várias abas. Tem uma aba ali que está chamada assim, ó, playlist. Você
clica ali na playlist e vai abrir vários programas que nós temos aqui na TV Barueri.live. Só que tem um detalhe, você está procurando o programa Liderança e Gestão, não é isso? Depois que você assistir um dos mais de 40 programas que nós já apresentamos aqui, aí você vai prestigiar os outros programas da nossa grade também. Você vai rolando assim, ó, para cima no seu smartphone aí, pode ser no seu tablet ou com o mouse no seu computador, e você vai encontrar o programa Liderança e Gestão. Nós já falamos dos mais variados assuntos que serve para você gestor, para você empreendedor, você empresário, serve para você colaborador também. Por quê? O que nós fazemos aqui é traduzir muitos dos conceitos que às vezes podem embaraçar a sua cabeça e deixar você assim, com a cachola fervendo, para que você entenda, para que seja um ensinamento, uma informação tangível, beleza? Programa Liderança e Gestão, toda sexta, 15h, você encontra no YouTube se você perdeu. Avisa para as pessoas que estão aí à sua volta que você pode ter acesso e você pode também enviar para seu amigo, para sua amiga, para as pessoas que estão à sua volta, o link do programa. Hoje nós estamos conversando aqui com Carolina Keshinski. Acertei sem olhar? Acertou sim. Tô indo bem. Acertou sim, ótimo. Carol, nós estávamos falando aqui no bloco anterior sobre o Empório Kakeshi. Eu considero, eu penso, nunca perguntei especificamente para você, mas considero que é a menina dos seus olhos. Como ser um franqueado? Existe essa possibilidade, já que você tem uma marca sua? Olha que poder. Carol, eu vou falar uma coisa para você antes de você responder. Eu estou muito empolgado com o empoderamento feminino. Eu estava como mestre de cerimônia num evento aqui em Alphaville, e 50, eu contei no auditório, nós tínhamos aí aproximadamente 56 pessoas. Dessas 56 pessoas, 33 eram mulheres. Olha que bacana. Então, é assim, quando eu vejo mulheres conduzindo um meio de transporte atrás de uma mesa, eu fico assim, rapaz. Eu estava um dia passando por uma rua e eu vi uma mulher destampando um bueiro. Eu fiquei feliz, porque era para você encontrar 4 marmanjos e era uma mulher com um ferramentazinho assim, ó, puxando a tampa do bueiro. Eu falei, chegou lá! É o empoderamento feminino. Como é que as pessoas podem ter acesso aí à franquia da Kakeshi? Pode nos seguir nas redes sociais, tem o kakeshi.com.br, lá clica em Venha Ser um Franqueado. Tem o Insta também, Kakeshi Oficial, lá na bio já tem o linkzinho do formulário para ser um franqueado, né? E pode vir nos visitar aqui no Green Valley também, a gente tem um menu degustação que é top, né? Daí você já conhece os produtos, já se identifica, já tá em casa, né? Porque assim, quem não quer, né, ser dono de uma padaria que recebe tudo pronto, não precisa ter padeiro, não precisa ter confeiteiro, não precisa ter barista, recebe tudo pronto, só precisa atender o cliente, só precisa conversar com o cliente, que é o que ele quer. Né? Ele quer ser bem atendido, ele quer ser encantado, né? Então, você não precisa mais nada franqueado, só precisa atender bem o cliente. E se você tem um negócio que pretende franquear, eu também te ajudo, tá? Eu tenho feito bastante isso, tenho ajudado bastante gente a transformar o seu negócio em algo escalonável. Porque, de certa forma, é você crescer com parceiros de negócio, né? Com pessoas que estão dividindo o sonho com você, dividindo essa afinidade com você. As pessoas, às vezes, têm muita vontade. O que um franqueado em potencial precisa ter? Porque às vezes ele tem muita vontade, mas vontade não é o suficiente. Vontade não faz você chegar do outro lado, vontade não faz. Duro. Você precisa levantar e fazer, precisa de ação. O que um franqueado em potencial precisa, Carol? Assim, eu sempre digo que não é dinheiro a questão aí, tá? É a afinidade com aquilo que vende, porque ninguém vende aquilo que não gosta. Ninguém vende aquilo que não come, tipo, eu já neguei vários franqueados que dizem, mas eu não tô comendo glúten, trigo, não sei. Então não pode ter uma padaria, filho, vai ter outra coisa. Você tem que ter um negócio. Eu sempre digo, tem uma palestra que eu dou que é escolha a sua franquia ideal, como é que você faz para decidir qual é o negócio, qual é a camiseta que veste bem em você, né? É aquela que você passaria o dia inteiro, sem dor, sem sacrifício, sem nada. Então, assim, o ambiente da Kakeshi, eu passo o dia lá, acho que você também, é agradável, é lindo, é bonito, né? A comida eu gosto, eu tenho afinidade, eu já provei todo o cardápio, tudo que tem lá.
é gostoso, é saboroso, eu indico. Então, assim, você precisa gostar daquilo que faz, porque você faz dar certo. Quando você tem afinidade e tá com o teu capital comprometido lá dentro, né? Você dá um jeito daquele negócio dar certo. Agora, se você tá lá, não sei por que eu tô aqui, tô de passagem, daí nenhum negócio vai Não dar rola, certo. né? Não, nenhum. Eu lembro- Entra lá, corpo, alma, que funcione. Eu lembro de um conceito, agora eu estou falando com a professora agora, eu lembro de um conceito seu que dizia o seguinte, para que o teu negócio tenha sucesso, ele tem que sobreviver. Essa é uma frase sua. Pagando imposto. Não. Essa é uma frase, essa do pagando imposto eu não vou acreditar, não, porque eu quero pisar nesse cara. Mas você falava assim, um conceito seu é que você, para ter sucesso, para você ir bem, você precisa, o seu negócio tem que funcionar independente da sua pessoa, independente da sua presença, alguma coisa assim. Qual é o fechamento dessa ideia? Fala pra gente. Isso aí foi quando eu comecei a crescer, tinha muitas unidades, né? Eu lembro que um dia eu participei de um café com empresários e eu estava muito desconfortável com isso de estar crescendo muito. Eu já tinha 7 lojas na época e eu ficava muito preocupada, assim, eu não tô lá, como é que vai ser, como é que vai funcionar? Não, o que você faz é espalhar a cultura. Então, eu sempre digo que a gente tem que ter a cultura e o propósito do negócio bem claro, bem desenhado, de preferência em todas as paredes da empresa, né? O que é aquilo que é importante? Fazer o bem, devolver o troco se vier errado, entendeu? Então, tudo aquilo, mapeia, lista. A gente tem 12 coisas na nossa empresa que são importantes e relevantes para nós. E é isso que a gente faz em treinamento, quando passa na unidade, quando conversa com as pessoas, é reforçar essa cultura, essa identidade. E não é a identidade da marca, é a identidade tua, do teu negócio, do teu CNPJ, né? E isso você dissemina entre as pessoas. Então, eu tenho um negócio que é, tipo, fazer aquele wow com a pessoa, dar aquela florzinha do jardim, do dia, né? Legal. E assim, não é eu que faço, as meninas fazem, porque quando eu tô, eu faço, porque quando a gente tá, a gente faz, porque aquilo já faz parte da cultura. Então, isso de ter uma cultura forte, uma identidade bem forte e propagar e transbordar isso é o mais importante, porque você vai ao banco, você não vai estar sempre na unidade. É verdade. Né? E a pessoa que está na unidade, ela não pode ficar te ligando para saber o que faz com o cliente, ela tem que ter autonomia. Né? Você precisa dar isso para o time e para a equipe. Legal. Isso tem muito a ver com treinamento, né? Quando o treinamento é eficaz, com certeza seu time vai corresponder do jeito que foi explicado, treinado, ele vai vestir a camisa da cultura daquele lugar. Eu sempre digo que a gente pode treinar o quanto for, mas a gente não consegue treinar tudo. Sempre vai ter alguma coisa que acontece lá no dia a dia da operação que você não previu, que não estava no treinamento. E se você não tem uma cultura bem impregnada, porque a cultura vai além do processo, né? A cultura vai, em caso de problema, como que se resolve isso de uma maneira ética, fazendo bem, entende? Então, como é que a gente treina isso? A gente treina os princípios básicos, porque daí a pessoa, não importa o problema, ela vai saber resolver. Isso tem muito a ver com o atendimento, né? Que é um resultado muito bacana. Carol, você estava falando que você também tem auxiliado, você tem estendido a mão para quem deseja, eu queria ter a minha franquia, eu quero agora abrir o meu negócio para que muitas outras pessoas levem essa mensagem. E isso você já está fazendo, você está dando consultoria para aqueles que desejam ter assim a sua marca com outras pessoas, é isso? Isso veio de uma maneira muito natural. Eu não procurei isso, tá? Eu queria muito... Eu fiz uma jornada, né? Fui engenheira, fui da indústria, tive franquia minha, cresci nela devagarinho, fui lá 15 anos ao longo do crescimento, né? Virei sócia de franqueador, virei franqueadora, né? E daí, naturalmente, as pessoas começam... você fez a sua franquia? Fiz, montei, tive perrengue, passei dificuldade, botei dinheiro
fora, fiz coisas que não precisava, né? E daí, assim, e não quero que outras pessoas gastem onde não precisa também, entendeu? Então, eu já venho dizendo, já não faz isso que não dá certo, já não faz aquilo que também não traz resultado, né? Então, assim, o que eu faço... E daí comecei. A gente já ajudou mais de 12 empresas a escalonar através de franquias e isso me traz muita gratidão, assim, sabe? De estar contribuindo e eu acho que é o retorno que a gente traz para a sociedade é esse transbordo mesmo, né? Porque a gente acumula conhecimento, né? E, de certa forma, a gente está compartilhando. O nosso tempo, ele está chegando assim ao final, estourando, e eu não é assim um hábito meu, eu acho isso muito feio, colocar o entrevistado em saia justa, mas agora eu vou colocar você. Oxi. Sabe por quê? Você falou de perrengue. Conta umzinho aí pra gente, porque brasileiro não gosta de saber da vida dos outros. Então você conta aí, assim, um perrenguezinho que passou. Tráfego pago. Botei muito dinheiro fora em tráfego pago já, que não trouxe resultado nenhum, sem estratégia, sem... Você embarcou na onda e não deu bota nada. aí 5, 10, 20, 50, 100, 500 e vai fora, entendeu? Então, assim, tráfego pago é uma ciência, né? Expansão de franquia também. Quando eu era jovem, né? O jeito que eu entrei, né, na Cacau, eu participei de uma reunião, numa sala, né? A gente assistia tudo da empresa e daí depois procurava ponto. Não funciona mais assim hoje. Esquece, o mundo mudou, né? E se você não entende que hoje tudo é digital, você morre, entende? Então, assim, eu montei uma estrutura enorme para fazer reunião, para captar franqueada e dinheiro posto fora. Não se faz mais isso Não hoje. faz. Mudou, o mundo mudou. O mundo mudou. Né? E daí, assim, eu vinha com aquele mindset, aquele preparo, assim. E outra coisa, tem muita gente que chega para você querendo FII mensal. Não sei se você já viu isso. Me paga uma mensalidade que eu vou fazer a tua assessoria de imprensa, me paga uma mensalidade que eu vou formatar a tua franquia. Gente, se ganha hoje em alavancagem. Esse é o negócio, tá? Essa é a palavra do momento. Se você ganhar, eu vou ganhar. É assim que as coisas funcionam. Eu li, não vou mencionar, eu sei o nome do livro e do autor. Ele queria expandir a imagem dele e do negócio dele. E ele chamou uma especialista de comunicação. E ela falou assim, o meu preço é esse. Aí ele falou assim, mas como assim? Esse é o valor do meu trabalho. Aí ele falou assim, não, vamos fazer diferente, vamos trabalhar com uma porcentagem, porque se você garante essa expansão que você colocou no projeto, eu vou crescer pra caramba. E você cresce junto. Aí ela falou assim, não, eu já trabalhei, já rabisquei, já montei o projeto, o meu preço é esse. Se você me quiser com você. Sabe não critico. Tem gente que usa esse modelo, mas eu de verdade prefiro o outro. Aí ele encerra o parágrafo, Carol, dizendo assim, eu sou milionário. Talvez ela esteja batendo de porta em porta, oferecendo o preço dela. Essa palavra que você usou de escalar, ter um negócio escalonável, é o segredo do momento. Se você ainda não pescou, se você não pegou isso, essa é a oportunidade. E é por isso que nós estamos aqui batendo papo, né, Carol? E não só o escalonar, né? Aqui em Alphaville a gente usa muito isso de acelerar, de alavancar, de ser exponencial. Isso é real. E o resultado disso, é real. Crescimento só que só é real, quântico, né, quando a gente está junto. É verdade. Carol, encerrando o nosso programa de hoje, você vai falar para a sua câmera uma mensagem, uma frase que te acompanha, alguma coisa que te impressiona e você gostaria de repartir com as pessoas que estiveram nos assistindo até agora. Por favor. Eu espero, então, assim, primeiro agradeço Moisés, ao programa, a casa, né, a TV Barueri, a cidade de Barueri que me acolheu. Gente, eu me sinto em casa aqui em São Paulo. Eu não tenho vontade de voltar para o Sul, mas hoje eu gosto muito daqui, né? E queria muito, assim, que você que tem um sonho, que você que pensa em empreender, mas está inseguro, acha uma franquia onde você vai se sentir seguro. Se você já tem um negócio e tem medo de crescer, fica com medo não. Procura pessoas que vão te ajudar, que vão te apoiar e que vão fazer você ir daqui para um outro patamar, para um outro nível, né? Eu sempre brinco que a gente tem que estar sempre sendo ajudado por alguém maior que a gente
e ajudando alguém também. Então, eu vivo com as duas mãozinhas muito sempre ligadas, né? Uma mão puxando alguém, uma mão sendo puxada por alguém. Graças a Deus, durante toda a minha jornada, eu sempre tive muitas pessoas que me ajudaram e me apoiaram e até hoje me ajudam e me apoiam, né? Então, tenho muita gratidão a todo mundo que compôs, né, essa Carol que está aqui hoje. E gostaria também de ter muito orgulho de poder dizer que eu ajudei um bocado de pessoas, né? Então, é esse o propósito de uma vida, né? Legal, legal, legal. Gente, nós estamos chegando ao final do programa Liderança e Gestão. Eu tive a honra de conversar no programa de hoje com a Carol Kechinski, professora universitária, empresária, especialista em franquias. Eu quero deixar uma mensagem final aqui para você, relacionado ao que a Carol acabou de mencionar. Eu li há poucos dias atrás um texto dela que falava que muitas vezes nós estamos ligados a questões financeiras, a patrimônio, a enriquecimento, mas o maior enriquecimento que você pode ter é você reconhecer que a sua jornada lhe trouxe ganhos reais, mas você também é uma pessoa hoje preparada pela vida para estender as mãos para outras pessoas. E eu tenho o privilégio de dizer para você que nós precisamos, mais do que nunca, estendermos as mãos uns aos outros e nós vamos, com certeza, chegar nos nossos objetivos. Que você seja feliz, que você tenha resultados satisfatórios. Eu agradeço mais uma vez a Carol por ter estado conosco. Até a próxima sexta. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau.